Cassiane Valadão, esposa do pastor André Valadão, disse que vai proibir as meninas, as mulheres, de entrarem nos cultos, de participarem dos cultos mostrando a barriga. E você pode achar isso um exagero por parte dela, você pode dizer que ela está sendo religiosa, que ela está exagerando, mas faz muito sentido o que ela está falando, tá bom? Sobre roupas, eu tenho um vídeo onde eu explico as duas passagens que falam sobre roupas e sobre vestes no Novo Testamento. Vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário desse vídeo, e você pode tirar suas conclusões pela Bíblia. Mas vamos para o que a Cassiane Valadão falou sobre as meninas que vão para os cultos e estão andando aí mostrando a barriga. Diz assim a matéria: Cassiane Valadão, esposa do cantor gospel André Valadão, desabafou em sua conta do Instagram. Cassiane criticou as adolescentes que vestem roupas que deixam a barriga de fora ou shorts curtos. De acordo com Cassiane, esse tipo de roupa desperta o desejo dos homens e chega a ser perigoso, pois instiga mal intencionados, e ela está certa. Além de criticar a forma das jovens se vestirem, a esposa do pastor André Valadão também disse que vai proibir que elas entrem nos cultos de sua igreja vestidas dessa maneira. Como eu disse, você pode achar isso um exagero, você pode dizer que isso é radicalismo, que ninguém deve ser proibido de ir ao culto. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Ela diz: temos que ensinar nossas filhas desde pequeninas sobre vestimento. Não tem condição. Hoje fui para a academia e tinha uma moça que o short era tão curto, que nem na minha casa eu uso um short de pijama assim. Outras usam blusinha sem sutiã. Tá terrível. As mulheres têm que se guardar um pouco. Lá tinham homens casados e senhores. Isso é verdade. Em qualquer lugar que você vai, você vê pessoas andando quase nuas. Uma mulher que anda dessa forma, ela quer ser objeto de desejo, de cobiça de quem estiver vendo. Essa é a verdade. Porque não pode alguém andar dessa forma e sentir-se decente e moral. Porque não é. Uma pessoa andando quase nua é porque ela quer ser desejada, ela quer despertar em quem está olhando ela um desejo, e não é um desejo saudável, não é uma admiração, é um desejo sexual. Quer ser admirada não por sua beleza, mas pelo conjunto do seu corpo. E não preciso ir muito longe não, ela está dizendo. Dentro das nossas igrejas, as adolescentes ficam indo a culto com barriga de fora, disse Cassiane. E é desse jeito mesmo. Infelizmente, isso é verdade. Meninas, mulheres até, se duvidar até senhoras, indo aos cultos, não só com a barriga de fora, mas com outras coisas de fora também. Uma forma totalmente irreverente, imoral, sem pudor, sem modéstia. A coisa tá bagunçada mesmo, bagunçada. Porque querem ir aos cultos como se fossem uma boate. E o pessoal acha que tá indo para uma praia de nudismo. Você tá indo para um culto. Questão de bom senso, gente. Você não vai para um culto nu. É um local de respeito, onde há famílias, há crianças, há adolescentes. Você não pode ir como se estivesse na sua casa, quase nu, de baby doll. Você tem que ter maturidade para compreender essas verdades. Ela está certa nesse desabafo. Ela até diz que ela já viu homens mais velhos olhando para meninas, desejando para adolescentes. E a gente sabe que essas coisas acontecem, que há esses mal intencionados, para não falar uma palavra que vai ser censurada pelo YouTube, mas você sabe, pessoas mais velhas olhando com malícia para crianças, para adolescentes. Você que é pai e é mãe, você tem que proteger sua filha, já para começar, desde a maneira em que ela se veste, para que não dê espaço para que o mal intencionado se aproxime dela. É claro que para eles fazerem alguma coisa, não necessariamente precisa que a pessoa esteja vestindo algo curto, a gente sabe disso. Mas podendo evitar, evite despertar desejo nessas criaturas que nem são seres humanos. Ela diz mais: então não mostre partes do seu corpo, pois essas partes são apenas para o seu filho ou para o seu marido. É para o seu filho apenas ou para o seu marido. Eu não vou falar essas partes, mas você já entendeu de quais partes eu estou falando. Ela diz mais: nosso corpo é templo do Espírito Santo e depois que for casada, templo do seu marido. Não tem que ficar mostrando o seu corpo o tempo todo. E é verdade. Se você é casada, ele então passa a ser do seu marido, assim como o corpo do seu marido passa a ser seu. Se você desperta esse desejo no outro, você está pecando. Não só peca aquele que desejou e cobiçou a mulher, seja ela solteira ou a mulher de outro, mas também
peca a mulher que se veste assim para despertar esse desejo para sensualizar. E ela diz: outro dia o André ligou e mandou parar de filmar um culto, pois tinham meninas de barriga de fora na igreja. A gente tinha que proibir isso. Meninos, se vocês estão namorando, fiquem mais espertos com quem você vai casar. Com quem você vai namorar e casar. E é verdade, se você namora com uma menina e mostra o corpo para todo mundo, em redes sociais principalmente, para onde ela vai, ela se veste de forma imoral, você vai ter muito problema quando você casar. Você vai ter muito problema mesmo com essa menina. E ela diz: não sou pastora não, mas vou proibir essas meninas de entrar de barriga de fora nos cultos dos adolescentes. Vou fazer um protesto e proibir de entrar de barriga de fora. Ficam despertando os meninos. É o que eu falei agora há pouco. Despertar desejo no outro também é pecado. E não só peca aquele que deseja, mas também aquele ou aquela que desperta esse desejo imoral e pecaminoso. Então, você tem que entender, você que é cristão, você que diz ser servo de Deus, as suas vestes devem condizer com a fé que você professa. Você não deve andar de forma imoral, sensualizando. Se isso acontece, você está pecando, tanto quanto aquele que está olhando e cobiçando você. Se você é uma pessoa que não é cristão, e se você também é uma pessoa que é cristão, você tem que entender que quando você vai para um culto, você vai para um culto. As suas roupas não devem ser roupas imorais, nem lá e nem fora. Mas se você está em um culto, você tem que entender que não está em uma boate. Lá não é um local de pegação para você estar despertando o desejo dos outros, sentando com as pernas mostrando tudo, andando com vestidos e salto alto mostrando tudo. Isso é errado. Então, se é para ir dessa forma, não vá. E ela está certa. Ela está certa em proibir essas coisas dentro da igreja. Porque o culto é um lugar de reverência. Em todo lugar nós devemos ter reverência, nós devemos andar e nos vestir de forma moral e decente, em qualquer que seja o lugar. Mas veja bem, por que você fica de baby doll na sua casa e você não fica de baby doll na rua, ou na escola, ou em um tribunal, ou na igreja? Questão de bom senso. Na sua casa, você está na sua casa. Você pode ficar até nu se quiser. Sua casa. Você, seu marido, você, sua esposa. Aí sim, na sua casa. Fora da sua casa, você deve viver uma pessoa de respeito. O que você puder fazer para evitar que esse mal aconteça, então faça. E nos cultos, nada de barriga de fora, nada de qualquer outra parte de fora. Tenha respeito pelas pessoas que vão estar ali, tenha respeito pelo sentido do culto, que é louvar a Deus, é o momento de oração onde estão juntos os irmãos, é ouvir a palavra de Deus. Tenha respeito por esse momento, por este lugar. Se você for em um tribunal dessa forma, você nem entra. Você é expulso, você é expulsa se estiver de forma imoral. Porque quando vai ao culto tem que ser bagunçado. Então, de bom senso, de consciência, de reverência, de temor, de conversão verdadeira.